Olá a todos, bem-vindo mais uma vez aqui no canal e aqui fala Grazi. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso mini projeto com HTML, CSS e vamos dar início hoje ao JavaScript, né, ao JS ou JS. Como são coisas muito extensas e são mais para a parte avançada, algumas partes eu vou explicar que são coisas mais simples e outras vou disponibilizar para vocês os arquivos, né? Então, no meu blog, como eu tenho feito nas aulas anteriores. E as partes que eu explicar aqui, se vocês ainda não tiver visto, vão então nas aulas anteriores. Eu vou deixar o link para a descrição aqui embaixo, na parte da descrição do vídeo. Então, a setinha direita, você dá um clique, busca lá então, que quando eu não disponibilizo no mesmo dia que eu faço o upload do vídeo, eu disponibilizo nos dias seguintes. Então, aqui já estou com a parte da aula 5 aberta, né? Vocês já sabem como criar, se não souber, tem mesmo que voltar nas outras aulas, que é só clicar aqui e criar. E para abrir os ficheiros também, as pastas, etc., vocês têm que abrir a pasta. Mas quem não souber essa parte, dá mesmo uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá bem? Então, aqui, na parte do Home que já está aberta, eu mencionei para vocês nas aulas anteriores que eu gostaria de trocar esse nome, então eu já vou, então, fazer aqui uma retificação do nome para o index e vou, então, fazer também aqui na parte do sobre para o index 1, e assim a gente já fica com essa parte do nome corrigida. E para fazer essa correção corretamente, nós também temos que corrigir, então, na parte do índice, né? Algumas vezes, se eu esquecer de corrigir em algumas partes, vocês vão ver que foi mesmo porque o nome está correto. Então, quando nós clicarmos em alguma coisa no browser que não estiver correta, ele não vai fazer, então, isso corretamente. Por exemplo, aqui nós temos a aula anterior, como eu tinha mencionado também para vocês, para quem não viu a aula, essa parte aqui só fica pequena como a parte que já está então hospedada, quando fica mesmo na hospedagem, ou seja, depois que que vocês criarem o vosso domínio, que eu estou aqui com o subdomínio da parte do meu domínio do meu blog, vocês então vão armazenar o vosso site e ele vai passar para aqui. Quando está na máquina local no computador, ele não assume essa parte da mesma forma, é o menu e aqui essas duas setinhas, quando aparecer aqui a imagem que vocês vão ver. Então, também vai ficar mais ou menos desse gênero aqui, que é a mesma aula que nós vamos fazer agora. Na aula anterior, também o nosso botão não apareceu. Nós vamos criar essa parte aqui do Body Section. Então, vamos começar com a primeira section, a primeira seção do main, né? Do nosso main, porque até agora nós fizemos aqui só o header. Então, nós vamos fazer essa parte aqui do JS, do JavaScript, dessa parte para vir ficar visível. Então, vamos inserir essa parte aqui do body do main, ok? Então, vamos tentar que a aula não fique muito extensa. Vou trazer alguns códigos copiados e vou disponibilizar, como eu mencionei anteriormente, então, lá no blog. Vamos começar, então, com essa parte, fazer essa inserção aqui do carrossel das imagens. Vamos voltar, então, aqui. E aqui na parte do index, deixa eu só verificar se eu já fiz a correção. Olha aqui, ó, também tem que trocar aqui a parte do index para quando clicar, né, como nós mencionamos anteriormente. Então, trocando essa parte, eu vou só verificar se o resto está correto. Tem aqui a parte do índice, trocar rapidamente também essa parte do index e a parte do sobre aqui, que ficou então no index 1, correto? Depois que nós fizermos o header na primeira página, então as outras páginas automaticamente a única coisa que muda é só que não tem o carrossel. Como está aqui em cima a bolinha, vamos só então fazer o Ctrl Save para que ela já fique então corretamente e aqui também fazer o Ctrl Save, né, que a gente mudou aqui na parte do que era o sobre, que está o index 1. Então, vou só encerrar, fazer o clop aqui dessas diffs container, para não ficar muita coisa aberta.
E aqui, então, na parte do carrossel das imagens, nós vamos, então, aqui na aula 5, como nós fizemos na aula anterior, que nós criamos aqui a pasta zeta do CSS, criamos já algumas, e o que for criado posteriormente para que essa playlist não fica também muito grande, porque as aulas já estão muito grandes, eu insiro algumas para vocês e faculto então no blog. Vamos clicar então aqui em cima da pasta da aula 5 e vamos então inserir uma nova pasta e vamos denominá-la o JS, como nós fizemos então aqui com o CSS. Aqui dentro dessa pastazinha, nós vamos então criar os nossos primeiros arquivos. Vou pedir então para vocês para clicar na parte de inserir um novo arquivo e aqui vocês vão inserir alguns arquivos JavaScript. O que vocês têm que saber quando estiver iniciando com o JavaScript, nesse caso de HTML, porque tem distintas maneiras de usar JavaScript, como vocês sabem. A diferença é só mesmo a extensão, e quem não sabe o que é a extensão de um arquivo é somente esse .js, .css, .html. Então, nós vamos criar aqui o nosso arquivo do JavaScript, o nome que nós demos é o script, e vamos criar aqui também alguns outros, que é o câmera, como vocês viram na parte dos CSS. Nós criamos também um câmera, que foi justamente para passar aquelas setinhas do carrossel das imagens, que nesse caso foi esse aqui, né? O câmera CSS. E agora nós vamos inserir aqui também, ainda, outro que se chama, nesse caso, J ou jQuery. Quando eu falo o J é porque eu já estou, assim, basicamente acostumada a falar com alguns colegas de trabalho, então, como eles falam sempre na pronunciação do inglês, eles falam JS, eu já estou acostumada, mas é o JS, né, de JavaScript. Então, nós já temos aqui esses três criados. Como eu mencionei para vocês anteriormente, não vou ficar centralizando muito numa única coisa, porque isso é mais para coisas avançadas, né? Vamos então só fazer qualquer coisa aqui no script exatamente do arquivo que denominamos como script, porque nós vamos usar esse aqui, por exemplo, para chamar os outros scripts. Nesse caso, eu ainda não criei, vou criar aqui mais um que a gente vai chamar. Vou inserir então aqui mais um arquivo e vou denominá-lo como jQuery e vou dizer que ele é o navbar, porque nós também, se vocês verem as últimas aulas, nós estamos usando o navbar para tudo dos containers. Só para chamá-lo aqui e mostrar para vocês. Quando nós estamos trabalhando com um arquivo JS ou JS, aqui na parte que trabalhamos com HTML, porque dependendo da plataforma que utiliza, né? Porque tem várias plataformas que utilizamos isso, e nós utilizamos eles misturado com C Sharp, com Java, etc. Então, modifica um pouco de linguagens irmãs ou primas que a gente está utilizando com ela. Nesse caso aqui, nós inicializamos com o ponto e vírgula e então a gente começa com a função. Para a gente criar uma função, nós começamos com ela. Isso do ponto e vírgula é só se vocês já tiverem uma função anteriormente. E nesse caso, para começar uma função, nós começamos sempre com o abre e fecha parênteses, e aqui dentro do abre e fecha parênteses, nós então utilizamos a nossa função. Eu vou começar aqui por escrever function, que é o que nós necessitamos para a nossa função. Toda função ela tem um abre e fecha parênteses, que é onde nós vamos colocar lá dentro os nossos parâmetros. Parâmetros esses que serão podem ser utilizados para atributos de outras funções, quando a função for chamada, etc. Eu aqui vou fazer essa função geral, né? Ou seja, ela será uma função geral, então para isso nós usamos o cifrão do dólar, eu não estou passando um parâmetro específico. Vamos abrir aqui e fechar as chaves. E aqui dentro, então, nós vamos começar o nosso código. Como eu falei, para não ficar uma coisa muito extensa, a única coisa que eu vou fazer aqui
E antes de mais nada, antes de criar essa função para chamar as outras, eu vou simplesmente criar aqui uma pequena funçãozinha que eu vou chamar, nesse caso, o script do URL, que é o que nós estamos utilizando para as páginas HTML, e vou dizer includes, ou seja, inclua o script. Isso aqui já é um parâmetro, né, que eu estou criando. Eu vou dizer que o nome dele é o script URL, que é o que nós utilizamos, então, ali em cima, quando nós chamamos um link qualquer de um browser, né? E agora eu vou abrir e fechar aqui as chaves, como eu fiz com a função de baixo, e aqui dentro eu vou dizer que o document, que também, se vocês verem as aulas anteriores, eu coloquei lá para vocês o V3 School, que lá vocês conseguem verificar também sobre JS e não só CSS e HTML. Se vocês forem lá e ver a palavrinha document, vocês vão ver tudo que dá para fazer com ela. Aqui vocês viram, quando eu coloquei o ponto, que tem várias maneiras, vários atributos, etc., dessa função. Nós vamos utilizar aqui, por exemplo, só o write nesse caso, tá? Para dizer, então, que o write, o que ele vai fazer, vou já inserir o ponto vírgula aqui no final para não esquecer, para não dar erro depois. Então, eu vou colocar aqui dentro com as aspas simples, porque isso é uma string. Então, nessa string, eu vou dizer que o script do source, que é o que nós estamos usando para as imagens, que vocês viram que o nosso carrossel não ficou com a imagem inserida. E agora, com as aspas duplas, eu vou dizer que esse script, nesse caso aqui, é só o início do script, ou seja, ali no HTML nós temos o source, então se nós utilizarmos na parte do script, eu vou dizer então que ele vai acontecer alguma coisa. Agora nós vamos fazer uma concatenação. Como é que nós concatenamos as coisas, não somente aqui, existe também no C# em muitas versões, é assim, mas agora, como nós concatenamos? Nós concatenamos, então, com o sinal de mais. Vou colocar 2 mais, porque eu agora aqui vou também inserir o resto dessa string, ou seja, vou com as aspas simples também, e vou já colocar a aspa dupla, que é para fechar exatamente essa aspa dupla que eu fiz anteriormente. E após essa aspa dupla, eu vou fechar então esses scripts que eu abri anteriormente. Então, eu vou colocar aqui a barra normal, que vocês já sabem como nós fechamos as tagzinhas, né? É da mesma forma do HTML. E agora, após fechar, eu vou nessa parte da string, ela já foi feita a concatenação, já fechei, abri e fechei, eu vou inserir então aqui o parâmetro que nós inserimos na nossa função. E é só isso. E como mencionei para vocês, depois tem aqui no caso, o ponto e vírgula, como quando nós iniciamos uma função, e agora aqui dentro eu vou dizer que essa nossa função, ele vai chamar, vou colocar aqui o include, e só vamos fazer isso, o resto eu vou então copiar para não ficar muito extenso, e vamos voltar então para o nosso código HTML, que é o que importa aqui nesse caso, né? E nós vamos chamar todos eles dessa mesma maneira. A forma que nós usaremos para chamar os nossos JavaScripts são todos dessa mesma maneira. Então, aqui, depois que nós encerramos a chamada do include, a única coisa que eu tenho que pôr é dizer qual é o tipo dele, né? Ou seja, ele é do tipo jQuery. Ou seja, é ali o que faltou aqui, que eu não reparei, jQuery. Então, escrever da forma correta, porque é case sensitive. Aqui vocês guardam, então, ele, e nós vamos, então, voltar para a parte do nosso código HTML. Vamos ir, então, para a página para ver se essa parte já está funcionando. O código dos outros eu irei, então, fornecer para vocês como falamos. Entra simplesmente na descrição abaixo e busca, então, o link que vocês vão encontrar lá no blog, ok?
Então, lembrando que nós temos que vir aqui também, temos que inserir o jQuery que nós criamos agora. Vou simplesmente trocar aqui para nossa aula 5, vou fazer o Ctrl Save e vamos então para o browser para fazer o refresh da página. Então, aqui a página já foi carregada. Agora, como nós estamos a utilizar algum script, né, alguns JavaScript, então as páginas no vosso hospedeiro local, que é o vosso computador, vai demorar algum bocado para carregar, porque o JavaScript ele torna as páginas HTML um pouquinho mais pesada, então eu fiz um pequeno corte aqui no vídeo porque ele realmente demorou bastante tempo para carregar, ou seja, eu não vou ficar alguns segundos ou minuto aqui à espera. Então, só para vocês saberem que realmente demora um pouquinho. A página do carrossel foi já carregada depois que nós colocamos os nossos scripts de JavaScript. Essa página, como mencionado, essa e o menu, depois que nós criarmos a parte do domínio. Para quem está vendo essa aula e não viu as anteriores, no final vou explicar como é que cria um domínio e como vocês podem então contratar uma empresa de hospedagem para hospedar então o vosso site lá, sendo que pode hospedar site de qualquer maneira que vocês quiserem, não só HTML, mas podem hospedar como se fosse aqueles Muster, como o WordPress, pode também o C Sharp, Java, vocês podem instalar lá, podem colocar nessa hospedagem o que vocês quiserem. Vou explicar aqui no final dessa videoaula como é que se faz para criar. Então, aqui, como nós já temos a parte do nosso carrossel que está funcionando normal, tá? As imagens estão passando. Aqui, se você clicar, ela vai passar mais rápido ou voltar. Agora falta nós colocarmos, então, só aquele pedaço que eu falei para vocês aqui do body section. Nosso body vai ter mais ou menos 3 sections. Eu ainda não decidi se vou colocar as 3 sections aqui com vocês para não ficar uma playlist muito grande. Mas a primeira section nós vamos fazer agora. Na próxima videoaula, nós vamos fazer os outros menus, ou pelo menos um, que é na parte do About, para nós colocarmos a parte do header dele e etc. Alguma parte, talvez, do corpo, se não demorar. A parte do footer, da parte lá de baixo, essa parte aqui. Esta parte que fica aqui embaixo, para colocar os dados da empresa, telefone, rede social, etc., nós vamos fazer então depois. Na próxima aula, nós vamos fazer sobre criar então aqui na parte do About, porque se vocês clicam aqui, vocês sabem que nós só temos essa paginazinha que nós criamos na primeira aula, né? Então, essa é a parte que nós vamos fazer. Se eu voltar para lá, vai demorar a carregar novamente. Então, vamos vir aqui para o nosso código e nós vamos inserir aqui embaixo, então, a nossa parte do main. Vou só copiar essa parte aqui, do que eu já tenho aqui do head. Vou colocar aqui na parte do main e vou só trocar aqui a parte do header e vou colocar então que isso aqui é o content, né? Ou seja, o content do nosso main, do nosso body. Então, vamos começar a criar aqui o nosso main. E, então, aqui dentro do nosso main, como eu mencionei anteriormente, nós vamos ter algumas section. Vou só, então, criar aqui essa parte, que isso aqui é a parte do nosso content, ou seja, o nosso body que vai entrar ali. E aqui eu vou começar, então, com a nossa tagzinha section, como eu estou o tempo todo mencionando, main section ou body section. E aqui dentro do nosso section, nós vamos então ter as nossas divs, os nossos títulos, os nossos parágrafos, etc. Eu vou começar aqui por uma div, e como eu já sei quantas divs vão ter, obviamente, eu vou então inserir aqui mais uma e vou inserir já o que vai ter dentro dessa div, que vai ser um cabeçalho, né, um título. E esse cabeçalho, esse título, ele vai ser do tamanho 2. E vou, então, inserir também um parágrafo fora desse título. Eu vou inserir um parágrafo. Então, vou já colocar aqui o nosso pezinho de parágrafo. E vou, fora do parágrafo, nós vamos ter, então, o nosso botão
como na parte anterior da nossa div que nós vimos anteriormente. Nós já sabemos que na parte do botão, já vou colocar ali, nós temos um href para ver o que está escrito, para clicar no que está fora do botão, por exemplo, clique aqui. Como eu estou fazendo como no projeto que eu já tenho, que eu estou passando para vocês, eu vou colocar como tem no outro, que é o Learn More. E agora, nós já temos aqui as nossas divs, ou seja, tem duas. Temos aqui o encerramento dela e temos o encerramento da nossa section e tem aqui o encerramento do nosso body. Eu vou dizer que o nosso content, então, termina aqui. Vou colocar simplesmente essa barrinha aqui, porque nós já sabemos que é a barrinha para encerrar alguma coisa. Então, o que é que nós vamos ter aqui dentro do nosso parágrafo, dentro do nosso título ou cabeçalho, e vou colocar também todas as classes que nós vamos utilizar. Eu vou aqui, por exemplo, pegar com vocês. Eu vou aqui, por exemplo, pegar com vocês o que nós vamos colocar ali, que são, nesse caso, esses dois, que é o título de tamanho A2, o H2, então o nosso parágrafozinho. Vou, então, colocar aqui uma parte qualquer, e aqui eu sei que o nosso títulozinho termina aqui. Então, eu vou pegar essa parte aqui, para não voltar lá no browser duas vezes. Vou fazer um cut e vou chegar aqui e vou colar ele. Como nós já sabemos, isso não importa lá para o browser, eu simplesmente vou chegar aqui em qualquer lado e vou fazer um Enter, mas lá para o nosso browser nós já sabemos que isso não interessa, né? Nós já sabemos que nós temos que colocar aqui onde é que existe a quebra de linha. Então, só vou fazer aqui para ficar mais visível no nosso monitor. Então, agora eu vou, então, inserir as nossas classes, que aqui no section nós vamos ter a classe do estilo, quando nós fizermos com o tabzinho do teclado, como mencionado nas aulas anteriores. Então, ela já vem as aspas duplas. Aqui no nosso section, nós vamos ter a classe strength. Nós vamos ter várias outras classes aqui no decorrer. E eu, para não ter que estar a escrever, eu vou colar aqui, por exemplo, nas outras classes e vou dizer que essa aqui ela é do tipo row. Mas a segunda, ela é outra classe, que é o container, o Big Background Content. E a última classe que nós temos, eu vou colocar ela aqui no div, no nosso div. Nós temos aqui uma falta de uma div, que nós temos 3 divs, e vou colocar aqui a que falta. E vou dizer que a nossa classezinha aqui nesse div, ele é então, deixa eu só encerrar ele aqui embaixo. E também vou fazer a indentação do nosso código. Vou inserir ele um pouco mais para cá. E já está na mesma posição. E eu vou dizer então que nossa última classe, ela é do estilo grid, como nós fizemos em algumas outras aulas, que fizemos uma do estilo grid 5 e esse aqui agora vai ser do estilo grid 6. Nós já inserimos o nosso CSS das grids na aula anterior. E para quem não pegou, também tem lá na descrição, no blog, eu deixei os documentos. Se vocês fizerem passo a passo, é melhor para entender um pouco melhor. Então, aqui, o que nós vamos fazer, precisa aqui ainda inserir o href, depois nós vamos inserir a parte da nossa classe lá no nosso style sheets, né? Por enquanto, ele não vai linkar nada, então nós vamos colocar aqui o hashtag e a classe do nosso botão, vamos inserir também. E a classe do nosso botão é um btn. E esse btn, ele é do estilo btn second.
Então, agora nós vamos inserir as classes no nosso CSS. Eu vou fazer só um Ctrl Save aqui primeiro. E para nós não estarmos a utilizar aqui no nosso CSS, que já está aqui aberto no nosso Style, para não termos que estar sempre a inserir a parte do manualmente do código inteiro, eu vou então aqui dizer que vou só inserir aqui um pouco mais para baixo, deixa eu só terminar de fechar. Vou dizer que aqui na parte do body, do main, né, na verdade, mas na parte mais própria do content que nós criamos lá. Para fazer na parte do style, eu gosto bastante de fazer aqui na letra maiúscula e depois eu só digo qual é a parte, que é o section, né? Na parte minúscula. Então, o que nós vamos utilizar aqui na parte do content é, por exemplo, vamos dizer aqui que o main, como vocês viram na aula anterior, a gente dá o nome da classe e nós, então, como ela ali é a parte do main, a gente vai abrir e fechar as chaves como sempre. E vou dizer aqui que o display do main, ele é do estilo block. Então, se vocês começarem a escrever, já vai aparecer por causa do que, por causa da. Então, se vocês colocarem o tabzinho para acrescentar o display, a palavra display, vocês vão ver que aparece o dois pontos e quando tu começar a escrever por causa do interlicense, ele já começa a escrever as palavras. Então, aqui, eu vou só simplesmente dizer que ele é um display com background, por exemplo, um background normal. Vou clicar no tab e aqui ele vai te perguntar qual é a cor do background que você quer. Ou você coloca mesmo os dados que você quer, ou você coloca ali o tipo de letra, etc., a cor que você vai querer, que nós vamos ficar então aqui com background branco. Então, agora aqui eu vou inserir toda a parte do main. Então, aqui já tem toda a parte do main, ou seja, o que nós criamos, a nossa classezinha aqui, o strange, e nós temos todas as outras partes, ou seja, o container do strange, que nós criamos aqui o container, desde que ele esteja dentro da section strange, o que ele vai fazer é simplesmente fazer tudo que está aqui, ou seja, vai ter o overflow hidden, não vai aparecer, vai ter um padding button de cima para baixo de 115 pixels, etc. Isso eu vou deixar disponível, como eu mencionei anteriormente, e vocês podem então ir lá no blog e podem baixar essa parte. Nós já fizemos um Ctrl Save aqui, também já fizemos um Ctrl Save aqui, e nós então vamos ver o botão que nós temos aqui da nossa parte anterior, porque nesse caso, antes de criar essa parte, esse botão que nós criamos aqui na parte que está das boas-vindas, nós não estávamos a ver esse botão, só que ele fica na mesma posição desse título. Então, para que apareça esse título, ele tem que ter essa parte debaixo do main section. Agora vamos voltar para o browser e vamos fazer o refresh. Então, já estamos aqui com a página carregada e como vocês podem verificar aqui, o botão já aparece, anteriormente não estava aparecendo, e mencionando ainda que vocês, para obter as imagens, que isso eu não disponibilizo no blog, porque é só vocês chegarem aqui, que vocês têm o meu subdomínio, que eu já deixei nas aulas anteriores. Caso vocês não tenham, eu deixo sempre na descrição abaixo, quando eu deixo o link na descrição abaixo, lá no blog também tá com a parte do subdomínio, é só vocês clicarem. Então, aqui vocês chegam com o lado direito do mouse, Save, e guarda, então, as fotografias todas que vocês precisam, inclusive essa e as outras todas que vocês precisam, é só passar e com o lado direito do mouse, Save As, ou guardar como. Essa imagem também que nós fizemos na primeira aula da mesma forma. Então, o que eu disponibilizo são os códigos CSS e JS, JS, que eu não estou explicando todos aqui. E para vos fornecer esse mini projeto, eu então vou deixar ali
tudo disponível, mas as fotografias vocês conseguem copiar de lá, então essa parte não disponibilizo. Como mencionei, na próxima aula nós vamos então ver como é que faz a parte do About, que é simplesmente colocar o código que nós já criamos aqui na primeira parte, só que nós não teremos esse carrossel e simplesmente uma imagem estática. Ela aqui não está uma imagem estática porque o nosso carrossel faz 3 imagens passar, ressaltando que vocês podem colocar quantas imagens quiserem. Depois, quando já tivermos essa parte pronta, vamos fazer a parte do footer e no final vamos fazer a parte do contato, da parte do formulário, né? Então, nessa aula, o que tínhamos para fazer era mesmo colocar as imagens a rodar e, nesse caso, o botão que não estava a mostrar, inserindo a outra parte do section do body, do main, e na próxima aula, então, vamos fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa seu like, comenta se tem alguma parte que você não entendeu, que não está na descrição do blog, então deixa o comentário aí abaixo e manda para outros amigos que gostaria de aprender algum mini projeto simples como esse, porque como vocês podem ver, é realmente simples, simplesmente não estou detalhando tão bem o CSS e o JS, porque o que eu expliquei é o suficiente para quando a pessoa está iniciando, sabe que é simplesmente criar o arquivo naquela extensão, e ali dentro vocês já viram que o CSS é muito fácil, a parte de criar as classes e os IDs só diferencia do ponto para o jogo da velha, e nesse caso, vocês criam as propriedades que tem ali dentro, né? Quais são os atributos de cada classe. E no caso do JavaScript, vocês criam então as funções com ou sem parâmetros generalizando e os parâmetros quando querem alguma coisa específica. Mas futuramente criarei uma playlist somente para CSS e JavaScript, quem quiser entender mais detalhadamente. Então, aqui nesse mini projeto, vou então fornecendo essa parte dos arquivos. Obrigada por ter ficado até aqui no final da aula e até o próximo, então. Tchau!